Galera, é o seguinte, recentemente a Epic Games revelou a sucessora da atual engine deles, a Unreal Engine 4. Agora ela vai ser substituída pela Unreal Engine 5. Até aí tudo bem. O fator mais impressionante dessa revelação é que a Unreal Engine 5 estava sendo executada no PlayStation 5, o próximo console da Sony. E ela apresentou coisas impressionantes. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que a gente não vai fazer um vídeo convencional sobre a engine nova da Epic Games. A gente vai se aprofundar numa análise para poder entender por que essa engine está sendo tão impressionante e tão visada. E também nessa análise, a ideia é a gente entender os elementos que a gente tem atualmente, normalmente, nas engines atuais, para a gente poder ver qual é o grande avanço que a Epic Games está querendo propor pra gente, beleza? Então antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, como sempre. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Agora que você já fez tudo isso, a gente vai começar o vídeo com essa análise bem profunda, de uma forma bem clara para todo mundo entender tudo. Vamos começar! A demonstração da Unreal Engine 5 consistiu em apresentar as melhorias do que já foi visto na engine anterior, a Unreal 4, mas também, principalmente, apresentar elementos novos para trazer gráficos mais realistas com a qualidade do que a gente vê nas animações em computação gráfica, que é basicamente o santo graal dos games. A ideia, segundo os desenvolvedores, é fazer uma arte que funcione. Desde que a gente ficou sabendo da nova geração, a gente não viu um jogo sendo executado com gráficos que nos fizessem falar isso é o que separa uma geração da outra. Algo tinha que surpreender a gente precisava ver isso. E foi isso que a Epic Games fez com a nova engine dela. E antes de começar a detalhar e explicar essa nova engine, é importante que vocês entendam que é uma engine multiplataforma. Ela pode até estar rodando no PS5, mas ela não vai se atrelar somente a ele. A demo, que tem uma mistura de referência de jogos de exploração, recebeu o nome de Lumen in the Land of Nanite, e recebeu esse nome porque nele estão exatamente os dois efeitos que receberam prioridade, Lumen e Nanite. E para falar sobre o Nanite, é importante explicar que tudo que a gente encontra nos jogos em geometria e modelos é construído por polígonos, um conjunto de polígonos para criar um modelo ou uma imagem, mas isso custa muito caro para a performance de um processador e por isso os desenvolvedores precisam ficar medindo esforços, e muitas das vezes a gente encontra uma queda na qualidade justamente por isso. Quanto mais polígonos o jogo tiver, mais pesado ele vai ficar. E é aqui que a nova engine entra com o Nanite. O Nanite é uma tecnologia que funciona com um sistema de micropolígonos para formar geometria e modelos, e isso permite uma quantidade absurda de detalhes, trazendo uma qualidade que a gente consegue ver nas CGs, por exemplo, que é o que a gente costuma encontrar em animações mais trabalhadas nos jogos ou até mesmo em filmes. Na imagem que vocês estão vendo aí, podem prestar bastante atenção no número de detalhes da geometria do ambiente. Todos esses detalhes só foram permitidos graças a duas coisas que o sistema Nanite permite. A primeira é a capacidade de importar modelos em RAW, que são os arquivos de mais alta qualidade que você pode desenvolver em programas de desenvolvimento de modelos, como o ZBrush ou o Quixel Megascan. Nesse caso, por exemplo, a gente encontra modelos com mais de 33 milhões de triângulos, como é o exemplo dessa estátua que vocês estão vendo aí de fundo, que foi importada direto do ZBrush em RAW, ou seja, sem a menor conversão.
E com relação às superfícies que aparecem incrivelmente detalhadas logo no começo dessa demo, atualmente o efeito mais próximo que a gente possui disso, e que mesmo assim está longe de apresentar essa qualidade, é o Tessellation em conjunto com o Ambient Occlusion, que são dois efeitos que muita gente que joga o PC já deve ter pelo menos visto nas opções gráficas. Falando de uma forma bem clara, a função do Tessellation é basicamente apresentar mais detalhes nas texturas, fazendo com que elas aparentem ter relevo nas superfícies, para assim torná-las mais realistas. E o Ambient Occlusion serve para controlar a densidade da iluminação que entra nesse tipo de espaço, criando sombras que ajudam a dar profundidade, volume e contorno nas superfícies, o que é completamente diferente das sombras de objetos que estão expostos de uma forma mais direta à luz. O que sempre é um grande problema e causador de muitas falhas do Ambient Occlusion é que ele só leva em consideração a luz que está na câmera e não do cenário como um todo. O efeito disfarça bem na maioria das vezes, mas fisicamente falando, existem problemas na densidade da sombra se os desenvolvedores não tiverem um certo cuidado no desenvolvimento. Mas como isso requer muito processamento, nem sempre a gente consegue ver em consoles, e ainda que a gente veja nos PCs, a gente não consegue ver, mesmo com esses dois efeitos em conjunto, a mesma quantidade de detalhes desses escombros aí da gameplay de fundo. E a cereja do bolo é justamente o fato da Nanite apresentar essa quantidade enorme de detalhes com relevos e conseguir aplicar sombreamento nisso tudo, em cada detalhe. Já a segunda característica importante é a tecnologia micropoligonar, que dá suporte à resolução que está sendo usada nesses detalhes que estão compondo todo o cenário. Como a qualidade das imagens importadas é de filme, cada objeto, segundo os desenvolvedores, está usando milhões de triângulos e estão em uma resolução de 8K, o que justifica principalmente a nitidez que a gente consegue ver cada um deles. E isso é o que está sendo chamado de Truly Virtualized Geometry, que é trazer os objetos na qualidade real deles, sem um downgrade após a modelagem. Eu posso ficar repetindo esse trecho de gameplay diversas e diversas vezes e a gente não vai conseguir encontrar uma textura chapada, porque na realidade o que acontece para a gente encontrar essas texturas chapadas nos jogos é o seguinte: os desenvolvedores conseguem realizar a criação de modelos extremamente bem detalhados, mas depois, para fazer com que o console dê conta, eles acabam com o nível de detalhes desses modelos e vão aplicando o que é chamado de Normal Map. Normal Map é basicamente uma técnica de criação de modelos em 3D que criam detalhes falsos para os modelos. Isso porque não são os detalhes que a gente encontrava originalmente neles, já que foram apagados. E graças ao Nanite, com a importação direta vinda dos arquivos de criação de modelos, essa não é mais uma preocupação que os desenvolvedores vão precisar ter. Polígonos não vão ser mais um problema. Outro ponto forte do Nanite é a capacidade de utilizar a fotogrametria, que, como eu já expliquei em alguns vídeos de Resident Evil, é uma tecnologia já usada pela Capcom, mas obviamente não com tantos recursos, por conta desses motivos de precisar diminuir o nível de detalhes dos modelos. É uma tecnologia que faz uso do scanner 3D de algum objeto e poder importá-lo assim para o mundo do jogo. E agora para e pensa comigo, se nos jogos atuais, para os consoles dessa geração, da Capcom, a gente encontra modelos incrivelmente detalhados usando a fotogrametria, imagina o que a gente não vai conseguir ver na Unreal Engine 5 depois que os desenvolvedores tiverem dominado ela. Eu realmente estou muito ansioso, porque olha a quantidade de detalhes que a gente está encontrando nessa demonstração. E não só isso. Uma outra coisa muito interessante dessa engine é que não vai ter pop-in. A ideia é o cenário ser carregado de acordo com o que você está visualizando, ou seja, você está passando pelo cenário e ele já vai estar carregado ali para você ver. Em outras palavras, a gente não vai encontrar texturas sendo carregadas ou texturas em baixa resolução, por assim dizer. Pelo menos essa é a ideia. E por que eu estou falando que essa é a ideia, ainda que a gente esteja vendo isso com os nossos próprios olhos nessa demonstração? Porque nessa demonstração, de acordo com as pesquisas que eu fiz em sites técnicos e coisa do tipo, o jogo não estava sendo executado em 4K. A gente não sabe como a resolução vai se comportar de acordo com todos esses avanços, mas aparentemente ele estava sendo executado em 1440p numa resolução dinâmica, o que quer dizer que às vezes ele caía, mas não passou dos 1080p, que foi o Full HD. Então o mínimo que ele atingia era o 1080p e o máximo era o 1440p. Mas vamos continuar a análise. This has to be the right way. Lumen é como a nova tecnologia de iluminação da Epic está sendo chamada. O novo sistema de iluminação se assemelha muito ao que a gente vê no Ray Tracing, mas não é o Ray Tracing, embora tenha basicamente a mesma ideia. Apresentar a iluminação realista em tempo real, que afete todo o ambiente e tudo que está nele.
É importante salientar que, embora não seja o Ray Tracing, a Unreal Engine 5 vai dar total suporte a ele. O que o Lumen vai conseguir proporcionar aos jogos é um sistema de iluminação global dinâmica, e traduzindo para ninguém ficar perdido, é o sistema de iluminação que reage e afeta tudo ao seu redor, como é visto nesse trecho. Reparem bem que o fundo do cenário vai ficando mais claro ou mais escuro de acordo com o posicionamento de luz, e isso vai acontecendo em tempo real. Mas não só isso, é importante ressaltar que essa iluminação dinâmica também interage com cada elemento presente no cenário, o que inclui todos os objetos e o próprio personagem. E esse é outro salto significativo que a gente encontra aqui, porque normalmente trazer esse tipo de efeito custa muito caro em todos os sentidos possíveis, tanto em custo de produção, como também em processamento para o console, como o próprio Ray Tracing já faz. Então normalmente a iluminação acaba sendo mapeada nos jogos atuais. Não é uma regra para todos os jogos, mas grande parte deles usam. O que em poucas palavras quer dizer que o que a gente encontra são áreas escurecidas de acordo com o posicionamento de um ponto de luz, para assim poder representar a sombra. A sombra não acontece, ela é programada para estar ali e interagir com os objetos e os personagens. Por isso é um procedimento que, além de não ser natural em alguns casos com relação ao posicionamento das sombras de acordo com o ponto de luz, nem sempre reage bem quando existe mais de um ponto de luz no cenário. E como é mapeado, acontece de alguns objetos nem sempre possuírem sombra, o que não vai ser um problema agora, graças à nova tecnologia. A ideia da Lumen é fazer com que tudo seja reativo e dinâmico. Toda fonte de luz tem a capacidade de influenciar na iluminação do cenário à sua própria maneira, o que vai tornar tudo muito mais dinâmico e natural, o que é completamente surpreendente. Um efeito que já apareceu na Unreal Engine 4 e voltou a aparecer com melhorias na Unreal Engine 5 é o Niagara. É uma tecnologia de efeitos visuais para apresentar partículas dentro do jogo. Com a melhoria apresentada, essas partículas agora conseguem fazer comunicação espacial e reagir a isso. E esse exemplo aí de fundo foi muito interessante porque usou os morcegos, que são seres vivos, para poder demonstrar a tecnologia de partícula. São seres com movimentação independente e, graças à comunicação espacial, é perceptível que eles conseguem se movimentar muito naturalmente, tendo noção do que é cenário aberto e cenário fechado, e o que está perto deles. Vocês podem perceber que eles sempre se movimentam em conjunto, e depois eles se espalham de acordo com o cenário aberto, o que é uma coisa muito interessante e foi muito bem aplicado nessa demo. O mesmo efeito foi aplicado, mas de forma diferente, é claro, na água, para poder mostrar a fluidez do movimento dela enquanto a personagem se movimenta. E ainda assim, se você parar para poder reparar bastante, você vai perceber que a água possui partículas. E isso é muito interessante de ser visto, até porque a gente está partindo para uma nova geração. E esses detalhes mínimos acabam contabilizando muito. A demo ainda mostra um outro efeito também já visto na engine anterior. O efeito é responsável pela física da gameplay, e desde o começo da demonstração a gente já vê o impacto que ele causa. A ideia do sistema Chaos Physics é trazer a diferença de peso dos objetos e o impacto que isso vai ter no cenário. Nos comentários da demo, os desenvolvedores chamaram a atenção para o movimento do cachecol da personagem e das rochas que vão caindo, que são movimentos completamente diferentes e são um exemplo perfeito para demonstrar o impacto de cada objeto na própria movimentação. E não parando por aí, como os cenários estão muito mais detalhados e por conta disso muito mais complexos, um bom exemplo disso é como a física vem se aplicando a todo o contexto, para poder ajudar a personagem a interagir e ser inserida nesse contexto, a ideia foi trazer um sistema de movimentação pré-determinado e se focar apenas nos movimentos que a personagem vai fazer na hora de interagir com todo o cenário. Isso diminui um pouco a variedade de movimentos possíveis numa única superfície, mas em contrapartida impede que durante uma escalada a personagem coloque o pé numa superfície que na vida real não seria possível fazer. Isso tudo para poder trazer mais realismo para o jogo. Além disso, o corpo vai reagindo de forma inteligente, se movimentando de acordo com o pé da personagem, já que o foco da movimentação foi aonde a personagem vai conseguir colocar o pé. O resto do corpo só vai acompanhar isso. É como se fosse uma inteligência artificial da movimentação. It's time to see what's next.
E meus amigos, por último, mas não menos importante, o sistema de som que é incrível. Na parte sonora, duas tecnologias estão sendo implementadas. A primeira é a Convolution Reverb e a segunda se trata da Sound Field Rendering. Para ficar tudo mais simples e todo mundo entender, primeiro a gente vai se aprofundar na explicação de ambas e depois, no fim do vídeo, eu separei um exemplo que vocês vão poder conferir o quão fantásticas são as tecnologias. O Convolution Reverb permite que uma gravação de um espaço real simule as propriedades acústicas daquele cenário, podendo trazer um eco ou um reverb para o áudio. Para entender melhor, o eco e o reverb acontecem quando o som direto é rebatido, porém a partir de distâncias diferentes. No caso do eco, a distância entre uma superfície lisa e o emissor do som precisa ser de 17 metros, pelo menos. Isso vai fazer com que o som bata nas superfícies e volte em um intervalo de tempo maior. E com isso, a gente ouve o som mais de uma vez, porque o tempo que ele leva para poder chegar até a gente é maior. Já o reverb, ou reverberação, acontece da mesma forma, só que em espaços menores, causando um som diferente, não sendo necessariamente uma repetição, mas um prolongamento do som direto emitido. Como acontece em um ambiente menor, a distância percorrida para o som ser rebatido acaba sendo menor também. Para testar, é só você experimentar cantar no chuveiro que vocês vão ver o que é um reverb. E para poder ver como é um eco, entra numa igreja e fala alto, e aí vocês vão ouvir a voz voltando para vocês. Só para deixar a teoria mais clara e assim vocês conseguirem distinguir com mais facilidade o que é o que, se o som levar mais do que 0,1 segundos para poder retornar até a você, ele é um eco. Afinal de contas, a superfície lisa vai precisar estar mais distante de você para o som poder ir e voltar. Assim ele vai levar mais tempo para poder fazer esse procedimento. Agora, se ele levar até 0,1 segundos, ele é um reverb, porque a superfície lisa vai estar mais próxima de você e ele vai precisar ir e voltar num tempo muito mais rápido, porque a superfície está bem na sua frente, basicamente. O ambiente acaba sendo menor. Eu quero detalhar bastante isso porque eu imagino que sistema de som seja uma implementação muito grande na nova geração, então eu acho que é um ponto que a gente precisa dar um certo destaque, e eu acho que todo mundo precisa estar a par disso. Sobre o Sound Field Rendering, é o que é capaz de gravar e aplicar todos os sons capturados em um cenário com o máximo de detalhes possíveis. No caso em específico da caverna, a gente nota inúmeras pedras caindo, rolando e até mesmo ameaçando cair em cima da gente, o que é fantástico e aumenta muito a imersão. E para finalizar, é claro, é importante dizer que a engine vai estar disponível para os desenvolvedores testarem no início de 2021, com data de lançamento prevista para o fim do mesmo ano. Ela também vai permitir total compatibilidade com a Unreal 4, ou seja, você vai poder ter um projeto feito na Unreal anterior e poder migrá-lo para a atual e aplicar todas as características novas que ela possui. E a novidade mais interessante é que ela vai estar compatível com celulares e consoles da atual geração também, ou seja, PlayStation 4 e Xbox One X. Mas eu duvido muito que seja com todas essas características apresentadas nessa demo aí. E galera, agora chegou o grande momento. Eu primeiro quero pedir para vocês colocarem um fone de ouvido, se possível, e colocar esse vídeo na resolução mais alta que der. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão conseguir apreciar de fato o que essa engine tem para poder oferecer pra gente. Aproveitando recursos de som, física, sem pop-in, ou seja, todo o cenário carregado ali bonitinho pra gente poder ver, ainda que o jogo esteja rodando de uma forma bem fluida e numa velocidade considerável. Podem observar todos os detalhes. E com isso eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Agora que você já fez tudo isso, minha rede social vai estar aparecendo aqui e eu vou deixar vocês aí com essa demo incrível sendo finalizada. Não esqueçam dos fones de ouvidos. Um abraço. The portal, it's open. Don't fail me now. Time to see what's next.